Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Alguma vez você já recebeu uma instrução a respeito de algo que você deveria fazer ou algo que se relacionaria à sua vida, à sua posição, um cargo, e de repente quando você começou a pensar na orientação que você recebeu, você percebeu que ela não respondia algumas dúvidas que você tinha? Isso já aconteceu com você? Então eu te pergunto agora, o que tu fez? Você ficou pensando sozinho na resposta, você foi procurar uma resposta, você se calou e esperou a situação acontecer? Bom, pensa nisso, porque o capítulo de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Números capítulo 36 nos fala de uma situação em que o povo ficou na dúvida. Deus havia dado uma resposta, mas ficou faltando explicar um pouquinho melhor e eles foram diante de Moisés. Bom, antes então de nós entrarmos no assunto do capítulo 36, eu quero saber se você está bem. Como você está hoje? Espero que você esteja bem. E se não estiver, espero que esta palavra encontre o seu coração e porque é a palavra de Deus, te encha de fé, de esperança, de forças e de vontade de caminhar. Em nome de Jesus, não ficar parado, nem que seja um pequeno passo, mas vamos lá pelo pequeno passo, não fique parado e não retroceda. Combinado? Muito bem, então vamos lá. Números capítulo 36. Como eu estava dizendo para vocês, sim, esse é o assunto do capítulo. A tribo de Manassés levou uma pergunta do Senhor, diante de Moisés. Por quê? Porque anteriormente eles já haviam visto que as filhas de Zelofeade, porque Zelofeade não tinha tido homens, ele tinha tido apenas mulheres como filhas, elas iriam se casar. Elas vão, num dado momento, diante de Moisés, e o Senhor diz, tudo bem, elas vão ter direito também a uma porção da casa paterna. Mas não havia sido explicado como seria feito quando elas se casassem. E aqui, quando estava falando da divisão das terras, a tribo de Manassés percebe que eles precisavam compreender um pouco melhor a orientação do Senhor. Então, eles vão diante de Moisés e falam, olha, as filhas de Zelofeade vão se casar? E se elas se casarem com alguém que não seja da tribo, a herança delas vai ser incorporada quando chegar o ano do jubileu. E essa herança vai para a tribo do esposo delas, e aí a nossa tribo vai ficar cada vez menor. Pode parecer, talvez você me escutando falar, ou tendo lido o texto, você vai pensar, nossa Rita, mas que miseráveis, que murrinhas, né? Que mão fechadas que eles são. Ao contrário, eles eram muito organizados, eles estavam realmente prestando atenção naquilo que Moisés estava falando, como boca de Deus. E quando eles começaram a colocar em prática na cabeça deles aquilo que Moisés estava orientando, lembre-se, eles não tinham nem entrado na terra ainda. Eles não tinham nem batalhado para conquistar a terra. Aqui era o Senhor dando as instruções. Mas essa tribo pensou com antecipação e matutou. Poxa vida, Senhor, se elas se casarem, a nossa tribo vai ficar menor. E então o Senhor vai dizer, isso é justo. Eu acho muito legal essa frase, né? Aquilo que eles estavam falando não era algo motivado pela carne, motivado pela pondurice. Acho que nem existe essa expressão. Eles não estavam sendo pão duros ou miseráveis, eles estavam sendo justos, né? É o que é dito aí no versículo 5. A tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo, ou seja, uma organização. Então, é determinado o seguinte, olha, essas mulheres, essas moças, assim como todas as outras que fosse acontecer daí para frente, podem se casar com quem quiserem. É o que está no versículo 6. Elas podiam escolher o seu marido, mas desde que se casem na família da tribo do pai delas. Por quê? Porque era também uma questão de terras. Então ali o Senhor, através de Moisés, completa a explicação
E então, Deus disse, escolham, mas escolham dentro da sua tribo. E o capítulo vai basicamente falar sobre isso, dizendo que então assim foi feito segundo tudo aquilo que o Senhor mandou. Elas se casaram com os filhos dos seus tios paternos, como está no versículo 11, e enfim, a herança de terra ficou ali dentro da mesma tribo, e isso serviu de exemplo para todo o restante do povo. E o capítulo finaliza ali no versículo 13, dizendo que esses foram os mandamentos, os juízos que o Senhor deu por meio de Moisés, antes deles entrarem na terra. Eles estavam exatamente onde estavam no começo do capítulo, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E a partir de agora a gente vai entrar e vai conquistar a terra. Mas então aqui o Senhor estava falando com eles. Este é o assunto do capítulo. Só que agora é a hora de nós aplicarmos. Aqui eu sempre gosto de compartilhar com você aquilo que Deus falou ao meu coração, aquilo que chama a atenção na palavra, e eu vou aplicar para mim, porque a explicação já foi dada. Esse é o assunto do capítulo. Bem, nós aprendemos neste capítulo, do meu ponto de vista, que a maneira correta, a maneira saudável de se comunicar é exatamente como a tribo de Manassés fez. Hoje, nós podemos falar diretamente com o Senhor. Naquela época, eles precisavam levar as petições diante de Moisés, diante do sacerdote. No caso aqui, então, eles fizeram certinho. A tribo de Manassés não ficou murmurando pelas costas. A tribo de Manassés não ficou ressentida. A tribo de Manassés não ficou pensando, olha só, né, Deus nem se preocupou com a gente. Olha só o que ele está fazendo com as filhas de Zelofeade. Que lei foi essa que Deus criou? Não, a culpa é de Moisés. Não, eles não fizeram absolutamente nada disso. Eles viram uma demanda, eles viram uma situação que não tinha resposta, levaram diante de Moisés. Moisés consultou o Senhor, trouxe a resposta que era boa. Deus disse, isso é justo o que eles estão pedindo, e aquilo serviu de modelo para todo o povo de Israel. Então, eu aprendo aqui, eu aplico assim para a minha vida, que um relacionamento saudável é um relacionamento em que a gente busca resolver o problema. Antes de achar que a pessoa está tomando uma decisão ou que Deus está fazendo uma coisa contra nós, a gente precisa orar, falar com Deus e também falar com as pessoas. Porque às vezes as pessoas tomam decisões, fazem escolhas e não percebem o quanto estão nos prejudicando. Às vezes, simplesmente a situação não está respondida, a pessoa não pensou a respeito. Agora, aplicando e pensando no texto, você acha que Deus não tinha pensado a respeito? Você acha que Deus era limitado e ele não percebeu essa situação? Claro que não, gente. Deus é o Todo-Poderoso. Ele sabia disso. Mas olha só, esse povo, né, a tribo de Manassés nos ensina aqui uma lição legal. Nem mesmo contra Deus, que é o Todo-Poderoso e Perfeito, eles ficaram bravos, emburrados e murmurentos. Eles foram levar a situação. Olha, Moisés, e aí como é que vai ser? Se essas mulheres se casarem, a gente vai perder terra, vai perder, né, espaço da nossa tribo. As mulheres foram se casando ao longo do tempo, a gente vai sumir, né? Estou levando aqui agora no máximo. Então, assim, me fala a respeito de usar o diálogo, usar as palavras para conversar e resolver. Dar a oportunidade para as pessoas explicarem para a gente aquilo que a gente não entendeu e não ficar julgando, falando mal pelas costas, guardando rancor no coração. E no caso de Deus, até mesmo orar. Quando alguma coisa acontece para nós, a gente sente que é perda, ao invés de a gente ficar pensando, poxa, Deus não está me vendo, Deus não está ligando, olha o que Deus está fazendo comigo. Faça isso, vá falar com o Senhor, oração, porque Deus dá clareza para a gente entender que muitas vezes uma situação de luta é uma escola, às vezes uma situação de luta é simplesmente a semeadura que a gente fez e agora a gente está colhendo um momento difícil, mas Deus está conosco e vai nos ajudar. Então, assim, eles não murmuraram, eles não atraíram juízo, eles resolveram conversando. Ponto para a tribo de Manassés, ponto para nós quando fizermos igual eles e não ficarmos ali ressentidos, perdendo tempo. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, talvez tenha um pouquinho mais a ver com algo que eu acho que é legal, que dá para aplicar. Ok, não está escrito assim no texto, mas eu aplico dessa maneira. Deus deu para aquelas mulheres a liberdade de escolher com quem casar. Olha que legal. Dentro da tribo do pai delas. Dentro da tribo da família. Aplicando, vamos aplicar, ok? Senão fica texto fora de contexto. Da mesma maneira, nós hoje em dia podemos escolher com quem vamos nos casar. Aí você vai falar assim, Rita, mas isso é óbvio. Por que isso falou ao teu coração? Porque muitas vezes, quando a gente está com um casamento passando por lutas, a gente esquece que fomos nós quem escolhemos nosso marido. A gente começa a ver somente os defeitos e os problemas, e o quanto essa pessoa é isso e aquilo, e a gente esquece que quem escolheu fomos nós. E a gente começa até a argumentar, né? Ah, não, mas quando eu escolhi não era assim, biriri, bororó. Os sinais estavam lá, viu, gente? Então, o que me faz pensar esse texto?
que glória a Deus, porque nós podemos escolher, na nossa cultura nós podemos escolher o nosso marido. E quando fala aqui, né, somente dentro da sua tribo, eu vou aplicar desta maneira, ok? Estou aplicando, não é isso que está escrito aqui? Eu acho que isso aplica para nós no seguinte sentido. Se a gente ainda não casou e está esperando para se casar em Deus, seria muito bom que a gente se casasse com alguém que pensa como nós. Ah, exatamente igual? Não, mas existe algo que é fundamental. Tem que ser uma pessoa que tema o Senhor. Tem que ser uma pessoa que ame a Deus. Tem que ser uma pessoa que tenha o Senhor como seu Senhor e Salvador. E claro, isso é o mais importante. Rita, é o mais importante. Por quê? Porque se uma pessoa ama a Deus, ela vai juntamente com você partir do princípio. Jesus é a pedra angular. Jesus é o lugar de onde tudo nasce. E se não for assim, a construção fica torta. Ok? Ah, mas ele é bonzinho, mas ele é ético, mas ele é bonito, mas ele tem emprego, mas ele só não tem Jesus. Então, se ele só não tem Jesus, ele já não tem tudo que precisa. Porque, olha, só Jesus na causa quando as pessoas entram num casamento em que a pessoa é boazinha, ética, tem dinheiro, papapá, mas não tem Jesus. Daí você, quando casa, descobre que, na verdade, uau, não tinha o fundamento, as paredes estão soltas. Então, eu aplico para a minha vida de que maneira? Eu já sou casada, mas o princípio ainda é o mesmo. Nós temos que levar em consideração que quando vamos escolher uma pessoa, tem que ser da nossa tribo, tem que ser alguém que ama Jesus como a gente ama, tem que ser alguém que leve o Senhor a sério, tem que ser alguém que trabalhe, tem que ser alguém de respeito, tem que ser alguém que seja honrado. Claro, tem várias características que são importantes, mas o mais importante, tem que ser da nossa tribo, tem que ser do Senhor, tem que temer a Deus. Bom, eu paro por aqui. E você? Você tem alguma coisa para acrescentar? Deus falou com você alguma coisa diferente? Se falou, fala comigo aqui nos comentários, escreve, vai ser um prazer ler aquilo que Deus falou com você. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a próxima. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!